Você resolveu emprestar os 2.000 para o seu cunhado? E ele vai te pagar quando? Daqui a um mês? Ah, tá. Você pediu R$100 a mais, então ele vai te devolver 2.100 como prêmio para você esperar um mês para realizar o seu sonho de comprar o seu celular. Se você fez bem, você fez o que se faz no mundo financeiro. Você exige um prêmio para postergar a sua decisão de consumo. Não fez nada de errado do ponto de vista financeiro. Eu vou gravar minha aula agora, tá bom? Já tá gravando. Já tá gravando. Tem que desligar agora, tá? Já tô gravando a minha aula, tá? Tchau, tchau. Depois a gente se fala, tá? Olá, pessoal! O tema do capítulo 2 é valor do dinheiro no tempo. Vamos lá? Você sabe como e por que o valor do dinheiro se altera no tempo? E como isso interfere na forma como você deve tomar suas decisões financeiras? Então, vamos lá? Eu vou mostrar aqui quais são as nossas ferramentas que vão ser importantes para a gente compreender essa dinâmica do valor do dinheiro no tempo. Vocês vão ver aqui uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós vamos marcar o ponto zero, onde nós fixamos o nosso olhar, a data focal. Grande parte das vezes isso é o momento presente, mas não necessariamente. E depois nós temos períodos iguais e consecutivos, que pode ser uma semana, um mês, um dia, um trimestre. O importante é que sejam períodos iguais e consecutivos. E nós vamos representar entradas de dinheiro para cima e saída de dinheiro para baixo. Setinha para cima, entrada de dinheiro, setinha para baixo, saída de dinheiro. Quando nós formos representar isso numericamente, nós vamos representar como negativo as saídas e positivo as entradas. Isso é só uma regra de sinal, mas é importante para a gente organizar a forma como a gente visualiza. Em seguida, a gente vai ter um elemento de tomada de decisão, um elemento importante, que vai ser a remuneração pelo uso do capital. A esse elemento eu vou denominar juros. Então, juros é um elemento de tomada de decisão e que pode ser a rentabilidade de um e o custo do outro. Eu estava falando com a minha vizinha, vocês estavam ouvindo a conversa, ela emprestou R$2.000 para o cunhado. Ela pediu R$100 como prêmio pela espera por um mês. Então, 100 em relação aos 2.000 é a taxa de juros que ela pediu, que para ela será uma rentabilidade, uma remuneração, mas para ele será o custo do uso do dinheiro. Fazendo a conta, dá quanto? Fazer a conta aqui. Quem falou 5% acertou. Ela pediu 5% de juros por mês para emprestar o dinheiro para o cunhado. Então, a taxa de juros é sempre um quanto por quando. Ou seja, 5% ao mês, 10% ao ano, 2% ao semestre. Então, é sempre uma taxa por um tempo. E ele é uma rentabilidade para um e um custo para o outro. Para o cunhado é custo, para ela é rentabilidade. Logo, logo a gente vai começar a botar a mão na massa. Mas aí eu preciso que vocês fiquem espertos com uma nomenclatura. Olha lá, tá vendo aqui? Então, a gente vai definir a quantidade de capital como C, capital, VP, valor presente, PV, se for em inglês, present value, e ele vai ser o nosso valor investido. No caso da minha vizinha, ao emprestar, ela está fazendo um investimento para receber 5% em um mês. O tempo a gente vai chamar de T ou de NPER, se a gente estiver pensando na nomenclatura já do Excel com o qual a gente vai trabalhar. A taxa de juros a gente representa por I, mas a gente também vai representar por taxa, porque é assim que no Excel ele está
representado. O valor futuro também é chamado de montante. 2.100 da minha vizinha, ele vai chamar montante, pode ser chamado valor futuro ou, em inglês, future value. E ele vai ser o quê? Juros mais capital. Fluxo de caixa, então, são um conjunto de entradas e saídas ao longo de um tempo. E quando eu tiver prestações iguais e consecutivas, a gente vai representar por abreviação de pagamento. PGTO. Eu já estou dando aqui a nomenclatura que é do Excel, justamente para facilitar a vida de todo mundo. A gente vai chamar de capitalização o processo de acumulação do dinheiro no tempo. No caso da minha vizinha, ela tinha 2.000 e ao final de um mês ela ficou com 2.100, ou ficará, se ele pagar. Ainda tem esse porém, pode ser que ele não pague. Mas o processo de acumulação dos 2.000 hoje aos 2.100, e se ela continuasse a emprestar para ele, se ele não pagar e quiser refinanciar, e ela vai fazer um outro acordo com ele, então a esse processo de acumulação de capital, de começar com 2.000, 2.100, 2.100 ou 200 e alguma coisa, isso chama capitalização. E a gente vai ter os dois principais regimes de capitalização. Tem mais um outro, mas eu não vou entrar aqui no mérito porque não é o nosso objetivo. A gente tem o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta. No que eles são diferentes um do outro? No regime de capitalização simples, os juros incidem só sobre o principal. Ou seja, se ela emprestar 2.000 por 10 meses a uma taxa de 5% ao mês, se for pela capitalização simples, os juros só vão incidir sobre o principal ao longo dos 10 meses. Então, a cada mês, os juros serão de R$100 por 10 meses. Já se a capitalização for composta, os juros do mês 2 incidirão sobre o principal mais os juros do mês 1. No mês 3, os juros do mês 3 vai incluir os juros do mês 2, os juros do mês 1, mais o principal. Então, nesse caso, nós teremos no processo de capitalização simples uma função linear. E no processo de capitalização composta, nós vamos ter uma exponencial. Olha aí. Quando a gente quer olhar, então, em termos de fórmula, apesar de que nós vamos usar basicamente o Excel para fazer os nossos cálculos, mas as fórmulas estão ali. Estão vendo? A partir de agora, a gente vai ver na prática. Vocês já vão poder trabalhar também no Excel simultaneamente. Vai assistindo o vídeo e vai já mexendo no Excel também. Lembrem que vocês podem usar o Excel disponível, para quem não tiver a licença, na planilha disponível no Google, online. Funciona direitinho também. Vai ficar aqui nas descrições e também está nos slides a indicação da bibliografia. Todos os livros que eu indico, eles estão disponíveis na biblioteca virtual. Eu imagino que todos vocês já saibam acessar a biblioteca virtual, certo? Vamos começar com um exemplo muito simples. Mas esse exemplo simples, ele tem a função de ajudar a gente a entender como é que eu uso a linha do tempo, como é que eu uso a taxa, como é que eu uso a lógica, a fórmula, é só para isso. Então vamos lá? O investidor pretende obter ao final de 2 anos R$15.000. Ele está pretendendo aplicar R$10.000 num CDB que rende sim 7,5% ao ano. Será que ele vai conseguir os 15.000? A gente vai começar procurando qual é o valor futuro que ele vai conseguir obter se ele aplicar os R$10.000 por 2 anos, a uma taxa de 7,5% ao ano. Vamos aplicar a fórmula? O valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a N. E veja, sempre que a gente não falar sobre o regime de capitalização, pressupomos regime de capitalização composta. Quando o regime de capitalização for simples, aí falaremos
mas praticamente nós só vamos trabalhar com regime de capitalização composta. Então, a gente vai ver que aplicar R$10.000 a 7,5% ao ano não produz os 15 mil, produz menos. Então, qual seria a nossa outra pergunta? Quanto precisaria investir para obter a quantia pretendida em 2 anos? Então, a mesma linha do tempo, valor futuro de 15 mil agora a gente fixa o valor futuro e queremos saber o valor presente. E a taxa não mudou. Aplicando a fórmula agora, o valor presente é que está como incógnita e nós chegamos a praticamente 12.980. Agora, a que taxa então precisaria ser investido R$10.000 para produzir R$15.000 ao final de 2 anos? A mesma fórmula, só que agora a nossa incógnita é o I. Então, resolvendo a equação, precisaria de 22,5% ao ano para produzir R$15.000, aplicando R$10.000. Agora, esse exemplo, ele tem a função também da gente compreender como funciona a lógica, a mecânica do fluxo de caixa. E aqui eu quero que vocês prestem atenção que a minha incógnita está no período 2. Isso vai ser importante para a gente entender o conceito de data focal. Então vamos lá, o empréstimo no valor de 15 mil é concedido a juros de 2,23% ao mês. Os fluxos de caixa da operação são apresentados aqui ao lado. Qual é o valor do fluxo de caixa? X, período 2. Como é que a gente vai raciocinar aqui? Se eu tenho um empréstimo e ele está para cima porque é uma entrada de dinheiro, não é? Eu vou lá no banco, peço um empréstimo, o banco deposita na minha conta e depois eu tenho que pagar. As prestações que eu vou pagar ao longo dos 5 meses deverão ser equivalentes a R$15.000, equivalentes a uma taxa de 2,23% ao mês. Ou seja, se eu somar 2.000 mais o 4.600 mais o 3.800 mais o 2.900 mais o X, essa soma não dá 15 mil. Por quê? Porque 2.000 está 1 mês de distância de 15 mil, o X está 2 meses de distância do 15 mil, 4.600, 3 meses de distância dos 15 mil, então 6 mil em relação a 15 mil, eu tenho que levar em conta 2,23% a um mês. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai escolher uma data que vai ser a nossa data focal, ou seja, vai ser o nosso novo zero. Poderia considerar o 15 mil? Poderia, mas eu teria que fazer um trabalho a mais. Então, eu vou, por conveniência, dizer que o período 2 é o meu novo zero. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Olha lá as setinhas. Eu vou levar os 15 mil que está no menos 2 para o zero. Eu vou levar o 2.000, vou andar uma casa para o zero. O 3, eu vou andar 3 casas para trás para chegar no zero. 2, eu vou andar 2 casas para o zero. O 1, eu vou andar uma casa para trás, ou seja, eu vou colocar todos os fluxos no mesmo momento do tempo e aí eu posso somar todos eles. E aí eu faço uma equação muito simples. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso no Excel. Então, gente, o que eu fiz? Eu construí uma tabela, a planilha vai ficar disponível para vocês. Nessa tabela, eu coloquei a taxa e coloquei os fluxos de caixa ordenados. Eu usei a regra de sinal, ou seja, entrada positiva, saída negativa. Esse tempo é o tempo original do meu problema. No problema original, o zero era a minha data focal. Agora, a minha data focal será este zero, que vai ser o período 2. E eu vou colocar zero aqui porque vai facilitar muito a nossa vida.
e eu vou calcular o valor em telinha igual a zero. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de 15.000 neste momento menos 2, quanto ele vale no momento zero. Eu vou, então, capitalizar 15.000 por 2 períodos. Eu vou levar para frente, ou seja, o momento zero está no futuro em relação ao momento menos 2, correto? Não estou ouvindo. Ah, agora sim. Todo mundo está entendendo. Então vamos lá. Qual é a função do Excel que faz isso? A função... Opa! Bateu a porta. A função valor futuro. Eu vou procurar, então, a função financeira. Olha, aqui eu tenho várias funções. Eu vou buscar financeira. Eu quero, entre a função financeira, eu quero valor futuro, VF. Ok, agora ele vai me dizer, vai me dar tudo aqui bonitinho para eu só buscar na célula. Taxa, e a taxa tem que estar em percentual. Número de períodos, no nosso caso, o número de períodos será 2, certo? Então, eu vou colocar menos porque o 2 ali está negativo. Pagamento, eu não preciso me preocupar com isso nesse momento. Valor presente vão ser os 15.000. O tipo, eu não preciso me preocupar com isso ainda. O valor equivalente a 15.000 2 meses depois é 15.697. Vocês vão observar que ele está com sinal negativo. E por que isso? Porque quando o Excel faz a conta, ele está entendendo que os 15.000 recebidos hoje terão que ser pagos no final de 2 períodos. Se eu entender isso como uma regra de sinal, eu não vou precisar me preocupar muito. Vou deixar assim por enquanto para vocês entenderem. O mesmo procedimento será feito agora para os 2.000. Negativo, uma saída. Eu vou na função financeira, valor futuro, taxa, só que agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fixar a célula. Lembra do F4? Fixo a célula. Número de períodos, eu vou colocar ele negativo. Um período negativo, ou seja, eu vou andar um período para o futuro. Pagamento, não precisamos nos preocupar. O valor presente será os 2.000 negativo, então ele vai indicar um valor positivo como resultado. E o tipo eu falei que a gente não precisa se preocupar. Logo eu vou dizer para que serve isso. Ok. 2.046. 2.000 no momento menos 1 vale 2.046 no momento zero. Vocês estão percebendo que eu estou levando todo mundo para telinha igual a zero. Agora, o que acontece? Este fluxo de caixa, eu vou voltar um período, ou seja, este daqui é o presente em relação a um que é um futuro. Menos 1 era um passado e 0 era o futuro. Então, agora eu vou aqui encontrar o valor presente. Então, aqui, valor presente, taxa. Vamos colocar ela fixa, porque depois eu vou poder copiar para os demais para baixo. Número de períodos, 1. Agora eu não preciso mais inverter sinal, porque ele é um período mesmo. Pagamento, já falei que a gente não vai usar agora. Valor futuro é os 4.600. Tipo, não precisamos nos preocupar agora. Ok, 4.496.
Agora ele reduziu. Então, quando eu ando para trás no tempo, ele diminui, se a taxa de juros for positiva. E quando eu ando para frente no tempo, o valor aumenta. Agora, nós vamos simplesmente copiar aqui para baixo. O que ele fez então, o Excel? Ele inverteu o sinal de todo mundo. Então, não vai me criar grande problema. Os 15.696 que valem um empréstimo 2 períodos depois, vai ser a soma de todas essas prestações. E por que isso? Porque eu coloquei todas as prestações no mesmo momento do tempo. O que eu fiz? Eu coloquei todas as prestações no mesmo momento no tempo. Agora eu posso somar todo mundo. Agora, a soma de todo mundo, incluindo o X, tem que ser igual ao 15.697, que é 15.000, 2 meses para frente. Vamos tirar agora a nossa figurinha daqui de lado. Se eu fizer essa soma, o resultado vai ser o que falta. Então, está faltando uma prestação de R$ 2.815,54 para que eu quite o meu empréstimo. O valor de X é 2.815. Então, o objetivo desse exercício era a gente entender como funciona o Excel em termos de funções financeiras. Eu tenho aqui a regra de sinal que ficou invertida, mas eu consegui obter o meu resultado, 2.815,54. Esse é o valor de X que zera essa minha função. Eu poderia ter feito de outro jeito? Eu poderia ter levado todo mundo para o período zero? Poderia. Só que aí eu ia ter que fazer ainda uma operação para chegar no X, mas dá. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Se a gente fizesse então, vou levar todo mundo para zero, só que agora eu vou ter depois um segundo trabalho. O 15.000 já está no valor presente. Os 2.000, vou calcular o valor presente. Eu vou levar ele para o zero. Taxa 2,3, vou fixar a fórmula. Número de períodos 1, pagamento eu não preciso, valor futuro 2.000 negativo e tipo eu não preciso. O X não vai adiantar eu fazer porque ele não vai dar certo. Vou copiar para baixo. Pronto. Os 15.000 aqui, lembra que agora eu vou ter que inverter o sinal dos 15. Por quê? Porque a função financeira inverteu o sinal de todo mundo. Quando eu somar isso daqui, eu tenho a soma de todos os fluxos no período zero. Só que agora eu tenho que levar este resultado para o período 2, porque o X está no período 2. Então, vamos lá? Valor futuro, taxa, número de períodos 2, porque eu estou levando todo mundo que estava em 0 para 2. Pagamento eu não preciso, o valor presente é 2.690 e o tipo eu não preciso. 2.815, que era o que a gente tinha calculado antes, certo? Então tem os dois jeitos. O jeito da gente colocar o zero como uma data focal, ele facilitava a vida, porque ele já levava todo mundo para a mesma data, para o mesmo momento que era o meu momento de interesse. Vamos ver mais um outro problema agora. Esse começo, ele é um pouco mais demorado, porque esses conceitos iniciais são muito importantes da gente fixar. Vamos lá. Uma empresa precisa de 15.000 para capital de giro por 3 meses. O gerente do banco ofereceu 2 operações com as seguintes taxas. A primeira é de 4% ao mês e não a taxa de abertura de crédito. Às vezes, quando você vai pegar um empréstimo no banco, eles colocam uma
um custo adicional, eles colocam uma taxa de abertura de crédito, é assim que chama mesmo. Com essa taxa, eles dizem que vão fazer uma avaliação cadastral e por isso justificam a cobrança dessa taxa. Mas a gente vai ver que do ponto de vista financeiro, isso é um custo financeiro. Então, no primeiro caso, a taxa de 4% ao mês e não a taxa de abertura de crédito. E no segundo, é uma taxa menor, mas existe uma exigência de pagamento de R$ 500 no contrato para exigências do banco, exigências cadastrais, etc. Mas do ponto de vista da empresa, qual alternativa será mais interessante? Quando a gente olha do ponto de vista financeiro, a gente tem que incorporar essa taxa de abertura de crédito no custo financeiro. Eis que surge a nossa tabelinha. Eu vou colocar as duas alternativas, as taxas, valor disponibilizado para a empresa. Nos dois casos, vai ser disponibilizado 15 mil na conta. No caso da taxa de abertura de crédito, o banco deposita e na mesma hora já retira. O total que foi captado é de 15 mil na alternativa 1 e 15.500 na alternativa 2. Alguém vai perguntar assim, não, mas se eu tiver os R$ 500 para pagar? Bom, se você tiver R$ 500 para pagar, você não vai pedir 15 mil, você vai pedir 14.500, então vai ser 15 mil, 14.500 aqui. Por isso que ele vai ser considerado, sim, na primeira alternativa o valor captado é 15 mil, na segunda alternativa é 15.500. Sei que isso pode criar um estranhamento, mas eles sempre vão ter 500 de diferença na hora da captação. Você pode considerar a alternativa que for. Se ele tiver R$ 500 para pagar a taxa, então ele também no outro banco não precisaria pedir os 15 mil, pediria só 14.500. Beleza? Feito isso, vamos ao cálculo. Então, agora eu tenho o valor captado, eu tenho a taxa, tenho o número de períodos, eu vou calcular o quê? Quanto eu vou pagar no futuro. Então, é valor futuro. Eu posso ir direto escrevendo o VF quando eu já sei a fórmula, senão eu vou lá em cima, na função financeira, valor futuro. Eu prefiro já digitar quando eu já sei o nome da fórmula. Até porque ele já vai me dar a guia aqui direitinho. Qual é a taxa? 4%. Número de períodos? 3. Pagamento, lembra que eu falei que a gente ainda não está falando sobre isso? Só dá um ponto e vírgula. Valor presente, 15 mil. Fim do período eu não preciso. E só fecho parênteses e tchan, 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 tchan. Então, vai sair do meu bolso 16.872. Alguém tem dúvida de que eu posso fazer isso daqui? Simplesmente? Vamos conferir se ele está pegando? Olha, ele está pegando a taxa, está pegando o número de períodos, está pegando o valor. Ótimo, resolvi meu problema. Pronto. Na primeira alternativa, o valor que eu tenho que pagar é R$ 16.872,96 no final do prazo, no final dos 3 meses. Na segunda alternativa é R$ 17.183. Portanto, vale mais a pena eu pagar os 4% e não pagar a taxa de abertura de crédito. Tranquilo até aqui? Gente, como me faz falta o som de vocês para saber se vocês estão entendendo ou não. Mas qualquer coisa vocês vão no fórum de dúvidas e depois no plantão de dúvidas na nossa aula virtual. Agora um assunto muito simples, mas muito importante, que é a proporcionalidade e equivalência de taxas. Então, vamos lá. Duas taxas de juros expressas em unidades de tempo diferentes são ditas proporcionais quando, incidindo sobre o mesmo principal, produzem o mesmo montante no regime de capitalização simples. Então, proporcionalidade de taxas. Qual é a taxa trimestral proporcional a 21% ao ano? Qual é a taxa mensal proporcional a 36% ao ano? E qual é a taxa mensal proporcional a 0,9% ao dia?
Eu já montei uma tabelinha aqui para facilitar os nossos cálculos. Então, eu vou colocar um valor presente aqui para facilitar os cálculos. Ele não é necessário. Quem entender sem isso, tranquilo. Mas quem achar que precisa desse artifício, também fica tranquilo. O importante é a gente entender o conceito. Eu tenho uma taxa de 21% ao ano, 36% ao ano e 0,9% ao dia. Eu quero converter para trimestres. Quantos trimestres tem no ano? 4 trimestres. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Quantos meses tem um dia? Quantos meses tem um dia? Nossa, que estranho. Sabe quanto tem? 1/30. Eu poderia fazer aqui diferente. Olha só. Eu poderia fazer 30 dias aqui e um mês aqui. Tanto faz. Eu vou deixar um aqui e 1/30 aqui. E quem não entendeu 1/30 vai substituir em casa o N aqui por 30 e o N aqui por 1. Combinado? Se ainda assim ficar com dúvida, vai no plantão de dúvida que eu explico. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos capitalizar. Eu tenho 100 capitalizado vezes 1 mais, qual taxa? 21%. Por quantos períodos? 1. Vou arrastar. Então, a taxa que eu encontrar aqui vai ter que produzir em 4 trimestres um valor futuro de 121. Em 12 meses, um valor futuro de 136. E 1/36 vai ter que produzir 100,9. Então, a minha taxa vai ser uma regra de 3. Vai ser 21 vezes 1 sobre 4. Vai ser 36 vezes 1 sobre 12. E vai ser 0,9 vezes 1 sobre 1/30. Certo? Regrinha de 3. Vamos conferir? Então, vamos lá. Então, os R$100 aplicados a 1 mais taxa vezes I deverá produzir o mesmo valor futuro da taxa anual. Deu certo. Aqui vai ser o quê? 100 vezes o quê? 1 mais 3 vezes 12. E esse vai ser o quê? 100 vezes 1 mais I vezes o meu período. 100,9, como queríamos demonstrar. E agora nós vamos para a equivalência de taxa. Agora a gente vai falar em capitalização composta. No regime de capitalização composta, duas taxas expressas em unidades de tempo distintas são ditas equivalentes quando, incidindo sobre o mesmo capital, produzem o mesmo valor futuro no regime de capitalização composta. Por exemplo, 5% ao mês capitalizados ao ano equivalem a 79,586% ao ano. Como é que eu resolvi essa questão? Eu trabalhei aqui. A taxa para 12 meses, eu vou capitalizar os 5% em 12 meses. Tá? Uma coisa importante, do ponto de vista financeiro, seria muito complicado a gente trabalhar com valor mensal e diário com
números de dias, de meses, cada hora é um, é 28, é 29, é 30, é 31. Então, a gente tem uma convenção. Trabalha-se com a ideia de um ano com 360 dias e um mês com 30 dias. Como é que eu resolvo essa questão usando a fórmula do Excel, para a gente não ficar dependendo de fórmulas? Então, eu tenho dois caminhos para resolver isso. Eu posso resolver aplicando 5% ao mês por 12 meses, que equivalem a um ano, ou eu posso 5% em um mês. Só que aí eu tenho que pensar quantos anos cabem num mês? 1/12. Aqui eu vou calcular o valor futuro. Como é que é o valor futuro? Agora vocês já estão craques no valor futuro, não estão? Taxa 5%, número de períodos 12, pagamento não vamos falar disso agora, valor presente 100, chegamos em 179,59. Então, qual é a taxa agora? Vamos usar a função taxa, pegar o número de períodos 1, porque agora eu quero a taxa para este período aqui. 1, valor presente 100, valor futuro 179,59. Não precisava nem fazer conta, né? Era só tirar o 100 lá e já virava a taxa. Mas para quem ainda não está com isso muito claro, a gente vai pela função. Depois isso entra. Vamos conferir? Se eu aplicar R$100 por um período a uma taxa de 79,5%, eu vou ter 179,59. Pelo outro jeito, vocês verem que dá certo também. Eu vou aplicar, então, R$100 por um período a 5%. Alguém tem dúvida de como chega nisso? Lembra que vocês vão ficar com a planilha. Aliás, vocês já devem ter até a planilha do ladinho de vocês para ir acompanhando. Para o vídeo, vai lá na planilha, volta no vídeo. Essa é a vantagem do vídeo. Sabe que eu estou gostando de trabalhar nesse formato? Sabe que eu acho que vai dar certo? Então agora, o que eu vou querer saber? Qual é a taxa e que aplicando R$100, eu chego a 105 num prazo de 1/12. Só aplicar a fórmula. Os meus 79. E não deveria ser diferente. E aqui, prova dos 9. Qual é o valor futuro? De aplicando R$100 a uma taxa de 79,856 num prazo de 1/12. 105. Como queríamos demonstrar. Pessoal, esse vídeo está ficando muito longo, então eu vou parar aqui e vou começar um outro vídeo continuando os conceitos, tá bom? Pra lá.